Isso aí, torcedor palmeirense. Fala aí, família, como vocês estão? Segunda braba é assim. Família, é o seguinte, a gente tem aí o Borja, muita gente falando do Borja novamente, mas será que o Palmeiras pode contratá-lo? Repatriar, né, melhor dizendo. E também o futuro de Guerra. Entenda nesse vídeo o porquê que ele não joga. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Então, roda a vinheta. Salve, salve, torcedor palmeirense aí, como vocês estão? Eu estou ótimo, eu sou o Rodrigo Carta, aqui do Carta na Rede. E é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Família, caiu de paraquedas, se inscreve, deixa o like, clica no sininho e comentem. Tudo isso é muito importante aqui pro canal. Não se esqueçam, um comentário de vocês ajuda o vídeo a subir muito junto com o like. Já deixa o like aqui no começo do vídeo, dá essa moralzinha, beleza? Ó, não se esqueçam também, chegando a 100 mil inscritos, até 30/11 vai rolar um sorteio. Falta pouco, hein? Falta pouco, menos de 2 mil. O sorteio de 2 camisas originais. Então, link na descrição. Sérgio Del 6, se inscreve no canal do Sérgio, se inscreve aqui para estar concorrendo. Fechou, família? Pessoal, é o seguinte, recados dados, né? A gente tem aí o Guerra, que está lá jogado de canto, né? O Guerra que tem uma participação muito grande, gente, com a torcida palmeirense. A gente percebe que a galera anda pedindo muito o Alejandro, anda pedindo muito o jogador do Palmeiras, anda pedindo muito, principalmente nessa fase que a gente vive, né? Pô, cadê o jogador? Cadê o cara treinando de canto? Aí o jogador vai em suas redes sociais há um tempo atrás e comenta também que ele está treinando, que ele está procurando fazer o melhor dele. Depois ele deu até uma entrevista falando que o Palmeiras está fazendo com ele não se faz com um atleta, deixar treinando separado. Quando o Cebola assumiu o Palmeiras com a saída do Lucha, rolou boatos que o Guerra ele seria aí, né, repatriado, voltaria para o time, que ele poderia até jogar. Só que não rolou isso, né? Acho que ele nem chegou a voltar a treinar com o clube mesmo, com os jogadores principais. Ele continuou treinando separado. Lembra o Felipe Melo, quando deu aquele rolo com o Cuca, que todo mundo ficou falando, pô, o que aconteceu, não sei o que, o Felipe Melo treinava em horários diferentes, né? E isso o clube faz para não influenciar, para o jogador não ficar influenciando outros jogadores, para não ser aquela laranja podre, sabe? No fim das contas, o FM voltou, Felipe Melo voltou a jogar pelo Palmeiras, tá aí até hoje, né? Infelizmente está machucado, é um dos nossos grandes desfalques, porque o Felipe Melo joga muito. Mas o Guerra isso não aconteceu. O Guerra ele tem um contrato até 31 de dezembro agora, de 2020. O jogador já meio que informou pelo seu empresário que ele não atuará pelo Palmeiras, irá cumprir o seu contrato. Alguma coisa muito grave aconteceu ali, eu não sei se ele falou, se ficou alguma coisa em questão do clube. Eu acho que pelo menos o Palmeiras não esteja devendo nada para ele, seja alguma coisa que ele tenha feito com o Gagliotti, com o time, alguma coisa assim. A gente não vê nenhum jogador ali falar dele, comentar sobre o Guerra. Óbvio, ninguém vai ficar se expondo, né, em questão disso para se queimar, mas a gente sabe que o Guerra ele está realmente muito afastado. Hoje eu até procurei algumas matérias para tentar entender o real motivo do Guerra. Aparentemente é alguma coisa técnica dele. Não dá para saber se for lesão, porque ele sofreu muitas lesões. O Guerra em 2019 ele foi emprestado para o Bahia, onde ele disputou 19 partidas. Então ele tem um retrospecto aí que jogou bastante em 2019, pelo menos pelo Bahia. Passou pelo Palmeiras, retornou, passou o ano inteiro esse ano no limbo, jogado de canto, até antes da parada. Então a gente vê que é um jogador que, infelizmente, custou muito para o Palmeiras, porque a gente vai colocar aí 12, 15 milhões de reais, é muita grana para um clube. Você pode contratar um grande jogador aí com essa grana. Custou muito para o Palmeiras e não é aproveitado. É muito triste isso, porque o Guerra ele aparentemente parece ser uma pessoa legal, um cara que se dá bem com a torcida, mas no final, torcedor, no final mesmo, rapaziada, consagrados, o que importa é a bola, é o futebol.
Então, se ele não tá jogando, é porque ele não tem bola. Porque se realmente o jogador tivesse bola e nessa draga que a gente vive com 20, 25 desfalques, esse cara estaria em campo. Esse cara teria jogado no sábado contra o Goiás. Então aí tem, gente. Então, eu acho que o real motivo agora é desencanar do Guerra, desencanar desse jogador e pensar mais pra frente. Ele vai sair, ele recebeu propostas, ele não quis, ele recusou, ele recebeu proposta do Curitiba, se eu não me engano, eu não lembro agora se é Curitiba ou Goiás, mas acho que é Curitiba. Ele recebeu a proposta do Curitiba e recebeu a proposta também do Vasco da Gama. E não foi interesse dele, ele queria sair para um outro clube, né, de fora do país ou um clube maior. Aí também, né, quebra nossas pernas. Porque por mais que ele poderia até ser emprestado novamente, mas seria um jogador que teria o seu salário aí quebrado no meio. O Palmeiras pagaria uma parte, o outro clube pagaria outra parte. O Palmeiras aí poderia, né, até aliviar um pouco sua folha salarial. Eu acho que também por parte do Palmeiras houve um pouco de desinteresse em questão do Guerra, de resolver o seu problema, de ficar emprestando o jogador, jogando pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Foi emprestado 2 vezes para o Bahia, mas, gente, paciência, a vida é assim, jogador vem, jogador vai, e o Palmeiras tá aí. E a gente tem que pensar de outra forma. Por isso que eu falo, Guerra não joga mais pelo Palmeiras, contrato expira daqui a um pouco mais de um mês, né? Então, paciência. Família palmeirense, e muita gente comenta-se, principalmente nas redes, nas nossas redes nacionais, sobre redes sociais, sobre o Borja, Miguel Borja. Bom, é o seguinte, o Borja, ele é o artilheiro do colombiano hoje, ele marcou seu 12º gol, ele está voando baixo, o cara tá impressionante, beleza, mas acho que o campeonato colombiano deve ser o quê? A série A do Paulistão? Vai saber, né? Acho que deve ser por aí. Então é o seguinte, o Borja, ele foi emprestado e a gente tá com esse problema com o Luiz Adriano, problema com o Bigode que tá afastado também por doença, tudo isso. Então o pessoal fala, pô, por que não chamar o Borja? Por que não chamar o Borja? Primeiro, pessoal, janela de transferência para jogador internacional, eu já trouxe isso em outros vídeos. Fechou, acho que dia 9, dia 11... Por aí ele fechou, hoje é dia 23, fechou por essa faixa. E não veio nenhum estrangeiro. O Borja, do jeito que ele tá, ele é um jogador estrangeiro, porque ele tá em outro time, ele não pode atuar pelo Palmeiras. Semana passada, o Júnior Barranquilla procurou o Borja, procurou o Palmeiras, né, melhor dizendo, procurou o Verdão, para poder estender o seu contrato para pelo menos até janeiro, fevereiro, que é quando acaba o colombianão, o campeonato colombiano deles. Então, mesmo se o Palmeiras tentasse repatriar o jogador, trazer novamente para o Palmeiras, ele não poderia atuar agora. A janela de transferência ela só vai abrir em março para jogador estrangeiro. Então, eu acho que o Palmeiras aí não vai ter outra opção. A gente vai ter que realmente estender esse contrato, porque o contrato de empréstimo, né? Porque o contrato de empréstimo dele vai até final de dezembro, 31/12. Então, nisso daí vai estender para ele continuar jogando, porque a visibilidade. O Júnior Barranquilla está sendo aí aquela vitrine que a gente fala. Se o Palmeiras conseguir receber uma proposta da China ou dos Emirados Árabes, o jogador ele poderá aí, né? Render uma grana para o Palmeiras e o Júnior também ganha. Porque time de vitrine, né? Isso daí aconteceu já com diversos clubes, que nem acabou sendo o Galo, quando teve o Roger Guedes. Então, o jogador que se destaca, vem um clube, compra desse clube que o Palmeiras emprestou e o clube ganha uma grana ainda. Nada mais que justo, né? Porque o cara não está sendo aproveitado aqui. Então, a questão do Miguel Borja é isso. O jogador, ele nem se a gente quisesse, né? E não adianta a gente também, eu acho que é muito bom a gente frisar, não adianta a gente falar, pô, se não tivesse emprestado. Gente, o planejamento em questão do Borja, em questão do Daverson, foi o ideal. Os jogadores não estavam sendo aproveitados aqui. A gente tinha o Luiz Adriano jogando bem, a gente tinha, querendo ou não, né? O Bigode, a gente não ia imaginar que o Bigode ia voltar depois dessa parada com, nossa... Jesus amado, né? Com um grande problema de finalização, onde ele não consegue acertar o gol, marcar gol, tá muito difícil, jogando muito mal. Antes disso, antes da paralisação, o Bigode, ele era um dos artilheiros do time. Ele era o cara que a gente contava friamente. Friamente a gente contava com o Bigode. E hoje a gente não consegue contar com ele. Então, não adianta, eu acho que a gente falar que é uma diretoria que somente erra.
Porque o Borja, ele era um jogador, ele e o Daverson, põe os dois no mesmo balaio aí, na mesma bacia. Os dois eram jogadores muito, muito criticados aqui na CEP. A gente falava, Miguel Borja não dá. Pô, Daverson, Show, Davinho, MC Davinho, não dá também. Então isso daí tudo acabou pesando. Infelizmente, a gente contou com mais azar do que sorte. A gente teve a sorte de vir os moleques da base. Agora a gente tá com azar que o Luiz Adriano praticamente 3 semanas fora. É muito tempo. O Luiz Adriano, ele perde os 2 jogos agora da Libertadores da América. Ele perde o jogo do Delfim de ida e de volta. O Bigode, ele só perde esse de ida. Semana que vem é o retorno dele. Então, a gente vai ter que utilizar a molecada da base. Rapaziada da base vai ter que representar de alguma forma. Fechou, família palmeirense? Eu quero saber sua opinião. Comente aqui embaixo o que você acha realmente, se a direção do Palmeiras acertou no empréstimo do Borja. Na minha opinião, acertou. Porque naquela época o empréstimo era muito necessário, não tinha jeito. E não se esqueçam, deixa o like, se inscrevam no canal, cliquem no sininho e também comentem. Tudo isso é muito importante. Se você chegou até aqui, gostou desse conteúdo também, já deixa o like, dá aquela fortalecida aí. Aqui para quem é palmeirense, e o conteúdo é de graça, feito de palmeirense para palmeirense. Vamos nessa, um grande abraço, fiquem com Deus e falou!